Olá, seja muito bem-vindo aqui então a mais uma aula, a última aula desse nosso módulo quinto, né, sobre a proposta de intervenção. Eu vou mostrar aqui agora para você, né, que você pode sim trabalhar com uma proposta de intervenção já a partir de uma estrutura, a estrutura da proposta de intervenção. Isso se você tem dificuldades em construir a proposta, tá? O que importa, vou repetir aqui para você, né, o que importa é entender isso aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. De novo, por que eu estou repetindo tanto isso aqui? Porque aí se você não sabe fazer proposta, vai ajudando a fixar para você quais são os elementos obrigatórios. É o agente, tá? E agora eu vou colocar o nome completo aqui, a gente chama tecnicamente de ação interventiva, tá bom? Vou até tentar melhorar um pouquinho aqui a letra, não é fácil escrever com essas mesas digitalizadoras, onde hoje tem dificuldade. Nós temos aqui o modo barra meio, pode ser modo ou meio. Tá? Nós temos aqui ainda um efeito. Nós temos aqui um efeito, né? E nós temos o chamado detalhamento. Tá bom? São os 5 elementos obrigatórios que você tem que ter. Então você vai escolher uma proposta para apresentar esses 5 elementos obrigatórios. Não precisa, se você tem 2 propostas, não precisa as duas apresentarem. Pode apresentar as duas? Claro que pode. Talvez você não tenha espaço, mas se puder, não tem problema nenhum, tá? Então aqui vamos colocar nessa ordem: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Quem que você pode detalhar? Você está assistindo esse curso em 2021, 2022, enfim, não sei. Esse módulo especificamente não pode estar assistindo em 2020, porque eu gravei em 2021, já às vésperas do Enem, né? Que foi no dia 17. Então você deve estar assistindo esse módulo em 2021 ou nos anos seguintes. E aí eu pergunto para você, quem que a gente pode detalhar agora, nesse atual momento que nós estamos tratando, 2021, 2022, 2023, enfim. Quem que a gente pode detalhar? A gente pode detalhar qualquer um destes 4 elementos aqui, qualquer um desses. Em 2017, a gente só poderia detalhar, olha, vou pegar aqui para você, esses dois. Só. Então, a partir de 2018, já abriu esse aqui para a gente detalhar. Olha, 2018, pode detalhar o efeito com uma particularidade, né? Só se detalha efeito com outro efeito. Mostrei isso para você. A partir de 2019, a gente já tem a possibilidade até de detalhar o agente também. Então, hoje você pode detalhar qualquer coisa que você quiser. E o que é mesmo detalhamento? Ó, aí você pode explicar melhor. Por exemplo, o agente, você pode dar um aposto. Pega o agente, né? O fulano de tal, vírgula, dá um aposto, especifica quem é esse agente aí, dá uma explicaçãozinha entre vírgulas para ele. Então isso aqui vai configurar um detalhamento na ação interventiva, porque assim, tudo que pode detalhar pode ser explicação, né? O detalhamento pode ser uma explicação, pode ser uma exemplificação, mas eu não vejo como você exemplificar o agente, né? O agente já vai dizer quem é, então fica difícil exemplificar. Mas você pode, por exemplo, exemplificar a ação. Diz qual que é a ação de maneira mais genérica e dá um exemplo. Exemplificação, tá? Você pode também especificar, que nesse caso será uma especificação. Se faz a coisa de maneira mais genérica, né? E você depois, no detalhamento, você especifica. Especificação, tá? São pelo menos 3 possibilidades que você tem para fazer esse detalhamento, tá legal? Lembrando que para detalhar o efeito, você só pode detalhar com outro efeito. Outro efeito. Tá? Mas para a ação você pode explicar, exemplificar ou especificar. Para o modo meio também você pode exemplificar, explicar ou especificar. Tá? O efeito só pode dar outro efeito. E para o agente, eu vejo muita possibilidade de você ou especificar, né? ou explicar ou especificar. Não vejo momento, assim, não vejo situação para você exemplificar o agente. Pode até ser que tenha, né? Mas na hora não consigo ver. Porque você já está trabalhando apresentando um agente, como é que você vai dar exemplo desse agente? Fica um pouco mais complicado, tá legal? É isso aqui então. Queiram fazer aqui agora? Vamos ver como é que você pode construir propostas de intervenção a partir de estruturas que você já vem trabalhando. Olha só. Vamos pegar analisar esta proposta de intervenção aqui e depois vamos extrair uma estrutura dela e aplicar para uma outra proposta de intervenção, para um outro tema, tá? Essa é a nossa ideia aqui. Vamos lá. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Até aqui nada de proposta, né? É só aquele período inicial para efetivamente começar a proposta. Então, nós temos aqui a proposta. Olha, cabe ao Ministério da Educação, então esse aqui é o nosso agente, ó. Cabe, vou até marcar isso aqui, cabe ao Ministério da Educação, é o agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. É ação. Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, tá?
O qual promova. O que será isso? O que será isso, esse elemento aqui? O qual promova palestras? Olha, a princípio parece muito ser um detalhamento, porque se tem um relativo qual promova, que você vai explicar melhor a função desse projeto, né? O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos. Eu vou deixar isso aqui para depois, porque eu vou mostrar que tem uma particularidade aqui, tá? Nessa redação, porque você vai evitar isso aqui. Você vai evitar fazer como esse aluno fez. Embora seja uma redação nota mil isso aqui. Uma vez que entre travessão, olha, uma vez que entre travessão, claro que para mim isso aqui é um detalhamento, ó. Uma vez que, tá vendo aí? Ações culturais e coletivas têm imenso poder transformador. A própria ideia de colocar entre travessão já mostra que é algo mais, é um detalhamento. Uma vez que o conectivo de explicação também, ó, uma vez que me diz que é uma explicação, ok? E nós temos aqui o efeito, ó, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral, né, por conseguinte, conscientizem. Isso aqui é o efeito. Então nós temos agente, Ministério da Educação, a ação, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Nós temos um detalhamento, né, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, temos efeito a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral conscientizem. E esse o qual promova? Ora, para que isso aqui seja uma redação nota 200, isso aqui tem que ser modo meio. O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano do direito dos surdos. Veja bem, se eu tivesse corrigindo essa redação, ela não teria sido nota 1000 e nem teria, porque não teria sido 200 na competência 5. Já que, na minha cabeça, esse o qual aqui não é modo meio, vai apontar um detalhamento. Aí eu consideraria dois detalhamentos aqui para o aluno. Deixa eu limpar a tela. Eu consideraria detalhamento tanto o qual promova quanto uma vez que. E eu não teria dado modo meio. Por quê? Porque eu acho que o pronome relativo vai dar uma ideia de explicação, de uma informação a mais para a ação e não o modo meio. O que você vai fazer? Você vai usar os conectivos certos para apresentar o modo meio e o efeito, tá legal? Então, vem para cá comigo de novo. Vamos lá. Para apresentar o modo meio, você não vai inventar de fazer o qual promova, você não vai usar gerúndio. Você vai, ó, se é para colocar modo meio, você modo barra meio. Modo barra meio. Como é que você vai fazer? Existem conectivos certos para isso. Você vai colocar assim, ó. O mais clássico é esse aqui, ó. Por meio de. Pronto. Não é modo meio? Por meio de. Então, e você vai colocar assim, por meio de. Bom, se você tiver outro modo meio, você pode variar também. Você pode colocar assim, olha. Por intermédio de. Eu tenho que ler, tá? Porque isso aqui eu não consigo escrever bem com essa canetinha. Então, se ficar muito difícil, eu vou lendo. Por intermédio de. Tá vendo aqui? Por intermédio de. Você também pode colocar assim, ó. Mediante alguma coisa, tá? Mediante. Também funciona, mediante. Então, por intermédio de, por meio de, mediante. Alguns alunos usam isso daqui, ó. Através de. Eu vou deixar para você colocar isso por último, tá? Porque o através de tem uma particularidade. Através de tem uma etimologia que é de atravessar. Então, quando você fala assim, olha, o sol atravessou a janela e entrou no quarto. Tudo bem, porque faz sentido. O sol veio de um lado, atravessou mesmo, né? Veio de um lado para o outro. Eu vou modificar o exemplo. Estou colocando de atravessou para você entender essa ideia de sair de um lado, de um lugar, passar, né, atravessar mesmo e chegar em outro. Por exemplo, o sol entrou no quarto através da janela. Não faz sentido dizer que ele atravessou? Atravessou, ele estava do lado de fora, atravessou, cruzou a janela e ficou do lado de dentro, o sol. Tá? Agora, eu posso dizer assim, Pedro conheceu Ana através de Paulo. Posso dizer assim? Etimologicamente não, porque eu estou dizendo assim que Pedro atravessou Paulo para conhecer Ana. Percebe essa ideia? Então, claro que o Enem não cobra isso. Isso é um preciosismo da minha parte de mostrar para você a etimologia do através. Então, se existe esse conflito etimológico, em que o através traduz uma ideia de atravessar, o que se pode fazer? Você pode usar isso aqui, ó, por intermédio de, por meio de, por intermédio de, e o mediante. Já são três possibilidades que você tem aqui para não precisar usar o através. Se quiser usar através, vai dar problema no Enem? Não vai, porque as pessoas não têm mais noção e não cobram mais esse princípio etimológico, tá legal? Então, use um conectivo desse para apresentar o modo meio. Aí, para apresentar o efeito, aqui vamos logo aproveitar a oportunidade, ó. Para aproveitar o efeito, você vai também colocar um conectivozinho de efeito, tá legal? Você vai colocar assim, ó, o mais básico é o para que. Só que você pode ter ainda o a fim de, só lembra que esse afim é separado, viu? Não vai colocar esse afim junto, senão você vai errar na competência 1. A fim de,
Para que a fim de, você pode ter aqui, ó, com o objetivo de, tá? Com o objetivo de, com o intuito de. Aqui são várias possibilidades, né, de você colocar o efeito. Com o intuito de, né? Com o fito de, já um pouquinho mais clássico, né? Mais diferente, com o fito de. Pronto, já chega, né? Nós temos aqui algumas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o aluno vem aqui colocar o modo meio, pessoal, e ele mete um gerúndio, né? Por exemplo, em vez de colocar assim, ó, por meio de campanhas, ele vai colocar assim, realizando campanhas. Não, gente, não faça isso. Evite gerúndio, tá? Observação, ó, observação. Observação. Não use gerúndio. Observação. Não use gerúndio. Pessoal, o gerúndio, ele dá confusão. Tem hora que você não sabe se é detalhamento, tem hora que você não sabe se é efeito. Não use gerúndio. Tem hora que você não sabe se é modo meio, tá? Não use gerúndio. Legal? Tá aqui. Tira um print aí para você entender que para colocar o modo meio, o efeito tem que ter conectiva certa, porque você evita o avaliador de dar uma dúvida para o avaliador, ele tem que ficar tentando descobrir o que é aquele negócio ali, tá? Voltando para cá agora, olha só. Isso aqui, o aluno escapou, porque se fosse comigo, eu não ia dizer que isso aqui era modo meio, eu ia dizer que isso aqui era outro detalhamento. Aí ele ia ficar com 2 detalhamentos e ia perder aqui o modo meio, tá? Então, no lugar de falar assim, o qual promova, você vai colocar o qual promova a palestra, como é que vai colocar assim, ó? Por meio de palestras, tá bom? Tudo certo, então? Você vai colocar por meio de palestras. O qual, em vez de qual promova, por meio de palestras, você vai colocar o modo meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já vimos que nós temos aqui nessa proposta de intervenção, olha, nós temos a agente, Ministério da Educação, né? A ação é criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, não é isso? Opa, até aqui escolas. Nós temos aqui uma vez que é detalhamento, né? Vem até aqui nesse travessão, detalhamento. Nós temos o efeito. Ora, se eu já tenho agente, o efeito vem até aqui o final. Se eu já tenho agente, ação, detalhamento e efeito, claramente isso aqui tem que ser modo meio para essa proposta ser 200 pontos. E aí ficou confuso. Em vez de negócio de qual promova, por meio de, por intermédio de palestras, tá? Então você já entendeu isso daqui. Legal? Bom, vamos pegar aqui agora, vamos pegar essa proposta de intervenção, vamos extrair dela a estrutura. A estrutura dela é assim, ó. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Ponto. Cabe ao agente, você vai colocar assim, cabe ao agente, vou colocar aqui. Aí depois, fazer o quê? Aí você vai trazer a ação interventiva, tá? Depois você vai colocar o modo meio nessa sequência, tá? Aí o detalhamento vai ficar entre travessão, nessa estrutura de proposta de intervenção aqui, tá? E depois do travessão vai vir o quê? O efeito. Tá vendo? É uma estrutura, é uma sequência. Professor, aí eu posso escolher cada vez um agente diferente, uma ação diferente? Sim, você pode. Mas você já tem uma sequência para você colocar os elementos, tá? Isso ajuda a você não esquecer dos elementos, porque tem uma sequência. Vou colocar o agente, vou colocar a ação, vou colocar o modo meio, vou colocar o detalhamento em travessão e vou colocar o efeito. Pronto, tá nessa sequência. Tá legal? E aí, desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sítios brasileiros vencerão os desafios. Isso aqui só faz sentido porque existe também uma proposta uma introdução com um repertório sociocultural que vai ser aproveitado para outras redações, então faz sentido terminar assim, tá? Aí, se você quiser uma segunda proposta, você faz esse ponto aqui, ó, constrói uma segunda proposta e depois vem com esse fechamento aqui, se você tiver espaço para isso, tá? Então, a minha ideia aqui era chamar a sua atenção para a possibilidade de você ter uma estrutura de proposta de intervenção para que você não esqueça os elementos. Já tem uma sequência, você vai colocando, não esqueça os elementos, tá legal? Vamos lá. Vamos pegar aqui agora. Que tema era esse daqui? Vamos só pegar esse tema aqui, palestra da luta, cotidiano dos direitos do surdo. Esse tema aqui é o Enem 2017. O Enem 2017. É formação educacional de surdos no Brasil. Peguei a estrutura. Vamos aplicar para um outro tema? Vamos ver o que é aqui agora. Qual que é o tema aqui agora? Intolerância religiosa, o Enem 2016. Então, eu peguei o Enem 2017, a estrutura da proposta, e trouxe para o Enem 2016. Vamos lá, então. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação, tá vendo aqui? O Ministério da Educação é o agente. Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Olha aqui. É a ação. Estou aproveitando os mesmos elementos, mas você pode trocar o agente, a ação, o qual promova. Só que aqui você não vai colocar o qual promova, você vai colocar por meio de palestras. Mas eu vou aproveitar a mesma sequência que a pessoa usou.
o qual promova palestras, ao modo meio, né? Apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito das práticas de culto dos fiéis de religiões minoritárias, tá? O modo meio, uma vez que é o detalhamento, veja que eu estou trabalhando com o tema, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, tá? A fim que a comunidade escolar e a sociedade em geral, por conseguinte, conscientizem, que é o efeito, tá bom? Veja que eu tirei um tema do surdo, né, do formação de aluno surdo, coloquei da intolerância religiosa e funcionou perfeitamente bem, tá legal? E temos aqui aquele efeito final. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os espíritos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Legal? Vamos aqui ver se a gente não tem mais um slide. Temos, só que agora o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma proposta um pouco melhorada, tá? Vamos lá. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação, é o agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, é a ação. Ó, como eu já troquei o conectivo aqui, ó. Por meio, não é nada de o qual promova, por meio de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito das práticas de cultos dos fiéis e das religiões minoritárias, tá? É o modo meio. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, é o detalhamento, e o a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral conscientizem-se. Isso daqui é o que? É o nosso efeito, tá bom? Então eu só melhorei aqui, basicamente, coloquei um conectivo melhor aqui, ó, de modo meio, tá? Até marcar aqui para você. Conectivozinho de modo meio aqui para que facilite aqui a sua identificação, tá bom? Olha aqui, não vai colocar de modo meio. E para colocar efeito, aqui tá bom, a fim de, deixa claro que isso aqui se trata de um efeito, tá? Bom, gente, encerramos assim então mais uma aula, né, da nossa modo de proposta de intervenção, do nosso curso de redação para o Enem. Um forte abraço, bons estudos. Até o Enem 2020, realizado em 17, pelo menos a primeira prova, realizada em 17 de janeiro de 2021, eu não consegui entregar o módulo 6, mas esse módulo também não é tão importante. É um módulo extra, né, com dicas de como procurar a correção de redação, tá? Então, o meu foco mesmo foi entregar todo esse conteúdo que até o Enem 2020, né? Como disse, realizado em janeiro de 2021, para que os alunos pudessem ter, então, uma previsão de como construir uma redação de excelência, tá legal? Qualquer dúvida, me chame pelas redes sociais, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, você pode também comentar os vídeos lá no YouTube, tá? Você pode fazer parte do meu curso, do meu grupo, na verdade, de alunos no Telegram, alunos gratuitos, tá? Não é alunos do curso pago. Tem um curso pago que é outra história, lá todo mundo pode comentar. No grupo de alunos que me acompanham, mas que não é de alunos do curso pago, lá os alunos não comentam, né? Eles recebem o material, minhas dicas, meus links de aula, meus temas de redação, mas eles não fazem comentários ali. Se você quiser fazer parte do grupo de discussão, aí é o meu grupo fechado, né? Do curso, do meu programa fechado de estudos, tá legal? É isso então, gente. Um forte abraço, bons estudos, muito sucesso a todos, né? Nos próximos Enems, que vocês realmente possam entregar uma redação de excelência, tá? Fiz o que eu pude para ajudar vocês. Estou feliz com essa iniciativa. Espero também que vocês estejam felizes com o que vocês receberam de conteúdo, tá bom? Até mais, até o próximo módulo, até os próximos encontros aí. A gente se encontra nas redes sociais. Enfim, vou ficar feliz também de encontrar vocês e saber que vocês fizeram esse treinamento aqui, tá legal? Até mais.